O tema para essa noite hoje é Filho, volte. Pode colocar, por favor, o tema da mensagem? Aí eu vou falando quando precisa mudar, tá bom? O slide, Filho, volte. Que tema? Nós vamos ser desafiados hoje a voltarmos à casa do Pai. E há muitas pessoas que talvez hoje estão na casa do Pai, mas estão vivendo como esse jovem que nós vamos ver na história hoje. Nós vamos olhar hoje para uma parábola. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Levante a mão, já ouviu falar dessa parábola? Talvez você não conhece o contexto do porquê Jesus contou essa parábola. Jesus ele foi criticado porque ele acolhia pecadores e comia com os pecadores. E por Jesus, pode deixar lá na tela, filho, volte mesmo. Depois eu peço para mudar, por favor. Então Jesus ele foi criticado por acolher pecadores, por comer com eles. E em resposta a essa crítica que Jesus estava levando, você come com pecadores, você se junta a pecadores. Jesus ele conta 3 parábolas. E as 3 parábolas falam sobre a alegria de encontrar o que havia se perdido. Primeiro Jesus fala da alegria do pastor que encontra a sua ovelha, da alegria da mulher que encontra a sua moeda perdida, e depois a parábola do filho pródigo. E o tema da parábola do filho pródigo é que o amor de Deus é incondicional. Ele é incondicional, Deus é misericordioso e Ele quer que todos possam voltar à casa do Pai. Então nós vamos olhar o versículo 1 e o versículo 2 que diz o seguinte. Olha o que diz a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 11, vamos lá para o versículo 11. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir também lá em Lucas capítulo 15, agora versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele diz: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Verso 18. Vou me levantar, vou voltar para o pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ao seguir, ele levantou-se, foi para o pai. E ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido de compaixão, o pai correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. E o verso 21 diz: O filho disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Verso 22. O pai, contudo, disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no dedo, calçado nos pés. E o versículo 23 e 24, para terminar, diz: Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos comer, vamos festejar, pois este meu filho, ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Essa é a palavra do Senhor. E o convite nessa noite é: filho, volte. Essa parábola, quando a gente fala da parábola do filho pródigo, geralmente a gente acredita que o personagem principal aqui é o filho pródigo. Mas não é.
o personagem principal dessa parábola é o pai. E Jesus conta essa parábola porque Jesus queria mostrar para nós e para aqueles religiosos, olha o versículo 1 novamente, todos os publicanos, todos os pecadores se aproximavam para ouvir Jesus, mas os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores, come com pecadores. Jesus quer mostrar a esses homens religiosos daquela época que o amor do Pai, ele é tão grande que ele é disposto a perdoar os nossos pecados. E é por isso que ele, Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, está no meio dos pecadores, porque são esses que precisam de cura, de perdão, de restauração, que precisam ser curados. E quando a gente olha essa parábola, eu trouxe aqui alguns momentos da vida desse moço, desse jovem, que é algumas das realidades que pessoas hoje enfrentam. A primeira coisa que eu gostaria que você olhasse nesse texto é que esse jovem era feliz, mas inconscientemente. O que é isso? Nós olhamos na vida desse moço que ele era feliz, mas ele não sabia disso, ou não enxergava isso. Ele era feliz, mas inconscientemente. Olha o versículo 11 novamente. Um homem tinha 2 filhos. E esse filho aqui, na parábola, ele representa os fariseus, os publicanos, os religiosos daquela época. Então ele tem um pai, esse filho tem um lar, esse filho ele tem herança, esse filho ele tem futuro, ele tem mesa farta, ele tinha tudo à sua disposição, mas ele não estava feliz com tudo isso. Ele não estava satisfeito com tudo isso. Mesmo tendo pai, tendo um lar, tendo herança, tendo tudo, o coração dele estava insatisfeito. Ele era feliz, mas não sabia. Ele não conseguia reconhecer tudo o que ele tinha. Ele não se sentia satisfeito por ter uma mesa farta, por ter tudo. Ele não conseguia ver o que ele tinha já recebido. E quando a gente olha Adão e Eva no jardim, na tentação, lá no paraíso, um lugar perfeito que Deus fez para eles, repleto da presença de Deus. Eles tinham tudo, só de um fruto não podia comer. E foi buscar justamente o que não podia. Felizes, satisfeitos, mas o coração insatisfeito. E é isso que esse moço estava vivendo. Esse moço mostra para nós quantas pessoas que, assim como ele, estão entrando por corredores escuros e perigosos por causa de uma coisa: insatisfação. Insatisfação. Quantas coisas que Deus tem dado a tantas pessoas, mas esse jovem, insatisfeito com a vida, insatisfeito com a família, insatisfeito com os filhos, muitas pessoas hoje, insatisfeito com os pais, pessoas que hoje estão insatisfeitos com o seu casamento, com o seu trabalho, com a igreja, com Deus. E quando esse sentimento de insatisfação está no nosso coração, a vida ela perde o sabor. A mesa farta já não nos satisfaz mais. Já não é mais motivo para gratidão, mas para reclamação, mesmo estando farta. As coisas que temos não satisfaz mais. E de repente tudo que Deus colocou nas nossas mãos perde o sentido, perde o sabor, perde o propósito. O que esse jovem, o que esse moço estava vivenciando aqui é o drama de muitas pessoas hoje. São felizes, mas não percebem isso, porque o coração está insatisfeito. O drama desse moço era que ele era feliz, mas não conseguia enxergar isso. Ele já tinha tudo, mas estava insatisfeito, por isso não valorizava nada. E quantas vezes esse é o drama de muitas pessoas hoje? A insatisfação. Quando a gente olha a história do povo de Israel no deserto, a insatisfação fez com que esses israelitas se revoltassem contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra Deus.
E foi a insatisfação que impediu eles de entrarem na terra prometida, que fez eles andarem 40 anos no deserto, longe da terra que manava leite e mel. E a insatisfação que hoje tem tirado pessoas da casa do Pai. Porque a gente recebe, nós temos, mas não conseguimos enxergar. Olha o que diz o versículo 12 novamente. O mais novo, ele disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai, sem questionar, sem enfrentar o filho, repartiu a propriedade entre eles. Sabe o que esse filho estava dizendo? Pai, eu não preciso mais de ti. Por quê? Quando a gente avalia aqui o contexto desse texto, o que esse filho queria era independência. O seu desejo de independência era o seu fruto de insatisfação. Só que, normalmente, um filho recebia a herança do pai só depois que o pai morresse. E o pai em vida é questionado pelo filho: Pai, eu quero a minha herança. E o fato do irmão mais novo, então, ter instigado a divisão dos bens de forma precoce, mostra que ele não estava respeitando mais o pai, mostra a sua rebeldia, o seu orgulho, a sua atitude egoísta e imatura. O seu desejo pela herança antes da hora, para partir para uma terra distante, era como se ele estivesse dizendo para o pai: não me importo mais com você. É como se você estivesse morto. Quero independência. Quero vida sem ninguém como me controlar. Quero fazer as minhas próprias escolhas. E a insatisfação é o primeiro estágio da rebelião. Quando a gente está insatisfeito, o nosso coração vai se enchendo do desejo de rebelião. E é por isso que o filho chega e diz: Pai, eu quero a minha parte da herança. Aqueles que estão insatisfeitos com a vida, alguns chegam a fazer o quê? A dar cabo da própria vida. Porque não vem mais propósito, mesmo sendo cercados de motivos para continuar vivendo. Aqueles que estão insatisfeitos com a família, abandonam o lar. Aqueles que estão insatisfeitos com o casamento, deixam o casamento. Aqueles que estão insatisfeitos com a igreja, trocam de igreja. E ainda fala mal do pastor, dos líderes. E esquece de tudo que receberam um dia. De todo o cuidado, de toda a atenção. Ele tinha tudo, mas não valorizava. Não enxergava isso. Era feliz na casa do pai, mas queria sair da casa do pai. Porque a sua insatisfação não fez com que ele conseguisse enxergar tudo o que ele já tinha. E quantas pessoas hoje estão já recebendo de Deus tantas coisas, mas não conseguem enxergar isso. Mas aí a gente vê um novo momento na vida dele. Pode passar, por favor. Ele era infeliz inconscientemente. Ele era feliz inconscientemente. E agora ele era infeliz inconscientemente. Por quê? Porque ele recebe. Olha o verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Ele não deixou nada para trás. Foi para uma região bem distante. E lá ele fez o quê? Prosperou. Glória a Deus, não? O que ele fez? Desperdiçou tudo. Todos os seus bens. Vivendo desenfreadamente. E depois você pode ver na sua versão qual é a palavra que é usada. Faz essa comparação de versões. A gente aprende muito quando a gente faz isso. Ele viveu de forma desenfreada. A independência, os bens, o dinheiro, trouxe para ele um sentimento de felicidade. Mas no fundo, ele era infeliz. Ele só não sabia disso. Sabe por quê? Quando a gente olha esse texto, a gente não sabe para onde ele vai. O que a gente sabe é que ele foi para um país bem distante, sem supervisão, vida independente. Eu mesmo faço as minhas escolhas. Ninguém mais pega no meu pé. Não tem mais pai para me supervisionar. Não tem tanta coisa para me curtir. De repente, a pessoa começa a dar lado a esse desejo de insatisfação. E foi isso que a serpente fez com Eva.
Vocês acham que vocês são felizes mesmo? Esse Deus só colocou vocês dentro de um limite. Tem muita coisa para vocês conhecerem. Tem muito mais para vocês desfrutarem. Larga a mão de acreditar nesse Deus. Vocês não podem comer desses frutos, só de um que não pode. Vocês podem tudo, vocês não têm conhecimento. A serpente trouxe esse desejo de insatisfação no coração de Eva. Aqui é limitado, aqui é restrito, lá do outro lado é melhor. Vai ser muito melhor. Querido, todos os convites do diabo, eles vão ser no primeiro momento muito bonitos, mas não vale a pena. Não vale a pena. Porque o diabo, ele é mentiroso. O diabo, ele é falso. O diabo, ele é enganador. E o único propósito do diabo com você, sabe qual é? Matar, roubar e destruir. Ele não mudou. O propósito dele para a minha vida e para a sua vida é matar, roubar e destruir. Vida em abundância, quem prometeu foi somente Jesus, não foi o diabo. E você só encontra vida em abundância na casa do Pai. Fora da casa do Pai, você não encontra isso. Você não encontra isso. Bebidas, jogos, a cama do adultério, drogas, esse mundo cheio de luzes que nos aprisiona, rouba a paz e trazem feridas, algumas incuráveis. Tudo isso é ilusão. Não é felicidade verdadeira. Esse moço estava curtindo a vida, tinha dinheiro, tinha amigos, a festa estava rolando. Ele achava que era feliz. O pecado, em alguns momentos, nos engana. Ele pode parecer muito atraente, mas ele nos aprisiona. Ele nos torna escravos. É por isso que ele era infeliz, inconscientemente. Essa história nos alerta para o perigo que nós precisamos tomar com relação ao egoísmo, à ganância, a busca por prazeres que são passageiros. Há tantas coisas que a gente busca achando que vai ser feliz e isso nos trazem infelicidade, insegurança, tormento interno. Essa experiência nos ensina que o pecado, nas suas mais diversas formas, o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da verdadeira felicidade e nos leva por um caminho de sofrimento e de vazio. O pecado só vai nos trazer sofrimento e vazio, porque vida com alegria verdadeira, com paz verdadeira, é só na casa do Pai. Esse filho pródigo, ele perseguiu o seu sonho fantasioso de ser feliz sozinho, mas esse sonho se tornou pesadelo. Porque agora a gente entra no novo estágio. Ele era infeliz conscientemente. Agora ele caiu a ficha. Eu sou infeliz. Foi um momento em que ele lembrou tudo que ele tinha. Olha o versículo 14. Depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E aquele jovem que gastou desenfreadamente o seu dinheiro, agora ele começou a passar necessidade. Aí ele precisava de um emprego. E o versículo 15 diz que ele foi se empregar. Procurou alguém daquela região para buscar um trabalho. E ele foi cuidar do quê? De porcos. E o versículo 16 diz: quanto mais ele ia se afundando, ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas nem a lavagem dos porcos davam para ele comer. Agora ele cai na real. Agora ele reconhece que ele era infeliz. Os amigos dos botecos só vão ser seu amigo quando você tiver dinheiro. Porque depois que acabou o dinheiro, acabou o amigo. Talvez você conheça pessoas assim. Enquanto você está na boa, está todo mundo do seu lado. Quando a crise chegar,
esses amigos, eles vão embora. São amigos que exploram em vez de serem verdadeiros amigos, que amam, que servem, que querem o seu bem. Você vai ser somente apenas um instrumento que eles vão usar e depois jogar fora. Mas isso acontece só lá em Jundiaí, aqui não tem, né? Aqui em Guariba não tem isso, né? Isso não acontece aqui. Mas vai que você conhece alguém que é assim, que só te usa e depois joga fora. E isso acontece com muitas amizades. A cena que Jesus pinta aqui para esse quadro é dramático. Porque quando você estuda um pouquinho da história do povo de Israel, os judeus, eles não comiam carne de porco. Porque o porco para eles era um animal impuro. Eles não podiam comer carne de porco. E o único emprego que esse rapaz encontrou foi cuidar de porcos. O que na sua mente e na sua cultura era imundo. Olha como ele cai no poço e vai descendo cada vez mais fundo, ao ponto de querer se alimentar da lavagem dos porcos. Há muitas pessoas que acharam que a vida verdadeira estava lá fora, saíram da casa do Pai, deixaram a casa do Pai, deixaram a presença do Pai. Quantos filhos de igreja que saíram da igreja, foram atraídos, seduzidos, enganados, se envolveram com o que não podia, abandonaram a casa do Pai e hoje são infelizes. Só que muitas vezes não demonstram isso, porque a gente não pode dar o braço a torcer. Então a gente coloca uma máscara de que está tudo bem. Mas lá dentro, lá no fundo, a gente sabe que a gente é infeliz. E que a gente não devia ter saído da casa do Pai. Que a gente não devia ter tomado esse rumo. Que a gente não deveria ter feito aquela escolha. Eu não deveria ter ido por aquele caminho. Não encontraram o que buscaram. Porque não tem como encontrar felicidade fora da casa do Pai. Isso não é possível. E aí esse jovem, ele vai viver um novo estágio. Ele vai ser feliz, mas conscientemente. Só que para ele viver isso, ele precisou passar por algo. Olha o que diz o versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Esse filho, ele reconhece a sua miséria, e ele começa a lembrar do que ele tinha na casa do pai. E interessante que ele não lembra só o que ele tinha, ele lembra o que os funcionários tinham. Os funcionários do meu pai têm comida com fartura, e eu estou aqui, passando fome. Querido, ele tomou uma decisão. Ele decidiu voltar para a casa do Pai. Ele decidiu confessar o seu erro. Ele decidiu: eu vou conversar com meu pai. Ele fez até um ensaio de que ele ia falar. Sabe o que ele está fazendo aqui? Quando ele cai em si, ele está demonstrando arrependimento. Olha o que diz o versículo 18. Vou me levantar, vou voltar para o meu pai, vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Pode me tratar como um servo. O que ele está fazendo aqui é arrependimento. O arrependimento é o retorno, é reconhecimento de que eu errei. E esse retorno simboliza a nossa capacidade de reconhecimento de que nós precisamos de Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa todos os dias, não mais para a salvação, mas para a nossa vida com Deus, é todos os dias reconhecer que nós somos pecadores e dizer: Senhor, perdão, confessar os nossos pecados, mas não dá aquela desperto, não. Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi essa semana, né? Pecado por atacado, não. Todo dia: Senhor, me perdoe, hoje eu menti, hoje eu senti inveja, hoje eu queria agarrar aquela pessoa no pescoço, Senhor, me perdoe. Comece a ter essa atitude, dá nome aos pecados, porque Deus conhece o nosso coração. Só que aqui na atitude desse jovem, é a atitude de alguém que estava afastado, e ele reconheceu que ele precisava voltar para a casa do Pai.
Quantos filhos hoje, e como é triste quando a gente vê isso nos lares. Filhos que estão dizendo, eu prefiro comer o pão que o diabo amassou do que voltar para a casa dos meus pais. Você que tem filhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a imagem que os seus filhos têm da sua casa? O que eles enxergam da sua casa? Para eles, a casa, o lar, é um pedacinho do céu? Ou é a faixa de Gaza? Onde qualquer hora pode explodir uma nova guerra, cair uma nova bomba. Que marca estamos deixando na nossa casa, nos nossos filhos? Qual legado a gente está deixando? Eles têm prazer de estarem no nosso lar com a gente? Olha o versículo 20. Ao seguir, ele não ficou só na ideia, no pensamento. Eu vou levantar, vou conversar com meu pai, vou pedir perdão, tudo vai ficar... Não, ele não ficou só no pensamento. Ele levantou-se, ele foi para o pai. Eu fico imaginando essa cena. O pai reconheceu o filho chegando. Dá a entender, o texto não fala isso, mas dá a entender que aquele pai, ele esperava o retorno do filho. Ele sabia que esse dia, um dia ia acontecer. Um dia ia chegar. É como se o pai tivesse sentado, olhando. Meu filho, logo, logo ele chega. Porque diz que quando o pai o viu, o pai já correu, movido de compaixão. O pai não estava movido de raiva, de ódio, gastou todo o meu dinheiro irresponsavelmente. Movido de compaixão, esse pai corre e julga ele. Condena ele, o abraça, o beija. Quando fala aqui fortemente, eternamente, é algo que envolve a emoção, é algo que era real, não era algo falso. O pai demonstra amor. E por que Jesus demonstra esse pai como Deus? Porque é assim que Deus age comigo e com você. Mesmo que a gente saia ou tente sair da casa do Pai para fazer as nossas próprias escolhas, quando a gente decide voltar, Deus não vai virar as costas. Deus não vai dizer, olha, não foi você que quis isso? Se vira agora. Não, Deus vai estar de braços abertos para nos receber. Deus vai estar de braços abertos para nos receber. Ao tomar a decisão de voltar para casa, arrependido, humilde, ele encontra perdão. E sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração quebrantado e contrito. É esses que Deus não despreza. Não é um coração altivo, orgulhoso. O Senhor tem culpa também, por isso que eu saí. Não, um coração quebrantado, contrito. Querido, eu quero te dizer nessa noite que está na hora de voltar. Está na hora de voltar para a casa do Pai. Chega de sofrer. O ponto principal aqui é a decisão. O ponto principal desse versículo é decisão. Você não é o que você pensa. Você não é o que você fala. Você não é o que você sente. Você é o que você decide. O que você decide. De nada adianta a gente vir culto após culto, ouvir, ser impactado, sair emocionado e não fazer nada. Não tomar nenhuma decisão. Não decidir mudar de vida. O moço tomou a decisão. E ele levantou-se. O diabo vai nos tentar com o pecado, prometendo que o pecado vai ser bom. Mas, querido, tome a decisão de deixar o pecado. Tome a decisão. Não fique naquela, um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou pedir perdão. Um dia eu vou me reconciliar com essa pessoa. Um dia eu volto para a casa do Pai. Não! É hoje. É agora. É para você. Olha o que diz o versículo 21. Filho, lhe disse assim, Pai, pequei contra o céu. Pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E sabe o que eu acho lindo nesse texto? Olha o 22. O pai nem conversa com o filho. O pai não deixa ele continuar falando. O pai simplesmente diz, depressa,
Vamos celebrar. Servos, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no dedo, calçados nos pés. Esse filho reconhece o seu pecado. E a gente precisa reconhecer que nós não somos merecedores. Sabe por que a gente está aqui hoje? Não é porque a gente é bom, ou porque a gente merecia estar aqui. A gente está aqui hoje porque Deus simplesmente nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Mesmo sendo pecadores, falhos, perdidos, miseráveis, porque a gente tem o nosso coração inclinado para o pecado. Mesmo sendo assim, Ele simplesmente nos amou. E Deus já provou que Ele ama você. Sabe o que Deus fez para provar que nos ama? Ele ofereceu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, para morrer naquela cruz. E ao Jesus morrer naquela cruz, derramar o seu sangue, Deus está dizendo: eu amo você, filho. Eu quero você na casa. Eu quero você aqui. Eu não quero você longe, distante. Eu quero você perto de mim. E é por isso que esse pai aqui é representado pelo nosso Deus. O coração quebrantado, Deus não rejeita. A decisão tem que ser hoje. Não pode ser amanhã. E quando a gente toma essa decisão de voltar ao Pai, à casa do Pai, olha o verso 23. Traga o novilho. Um novilho bem gordo. Matem-no. Vamos comer. Vamos festejar. Haverá alegria. Deus não vai nos julgar. Ele não vai apontar o dedo. Ele não vai dizer assim: você gastou tudo. Você foi irresponsável. Vão começar a festejar o seu regresso. Esse pai da parábola representa e demonstra a grande misericórdia, a grande compaixão de Deus de receber o filho de volta. É essa alegria que Deus quer que a igreja viva quando você voltar para a casa do Pai. E você precisa entender que lá fora é ilusão. Fora da casa do Pai, fora da presença do Pai, é ilusão. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele quer trazer os seus filhos perdidos de volta para casa. Aqui é a sua casa, aqui é a sua família, aqui é o seu lugar. Não é lá no mundo. É por isso que o Pai representa Deus. É por isso que esse pai da parábola representa o amor de Deus, que está estendido a todos nós, mesmo nós não merecendo. Mesmo você não merecendo, Deus ama você. E a única coisa que Ele quer que você faça é volte. Volte para a casa do Pai. Eu converso com pessoas e eles falam assim para mim: sim, pastor, depois que eu resolver tudo, de ver que eu estiver perfeitinho, eu volto. Não, querido, você pode voltar do jeito que você tiver. Depois Ele vai moldando, Ele vai trabalhando. É por isso que a gente participa da igreja. Porque cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova, a gente vai tendo uma renúncia nova, a gente vai colocando alguns hábitos novos. Esse é o ponto da história em que o amor do Pai explode na cena. Nenhuma condenação, nenhum julgamento. Aquele pai não disse para o filho: eu avisei. Talvez se fosse eu e você no lugar daquele pai, a gente ia fazer isso. Te avisei. Irresponsável. Gastou meu dinheiro. Sabe por que esse pai não fez isso? Porque é isso que Deus faz comigo e com você. Ele simplesmente nos perdoa. Nos perdoa. Você já se afastou de Deus? Você já experimentou as consequências do pecado? Mas, querido, eu quero te dizer que essa mensagem de volte não é só para quem está lá no mundo, para quem de fato já saiu da casa do Pai e foi lá para fora. Tem muita gente que está aqui dentro, mas precisa voltar. Voltar a ter uma vida de oração mais intensa, de verdade. Voltar a ler a palavra de Deus, se alimentar com as Escrituras. Voltar a jejuar. Lembra aquele primeiro amor que você tinha quando você aceitou Jesus? Voltar a resgatar esse primeiro amor, para que essa igreja continue crescendo nesse avivamento de alcançar pessoas. Porque a gente vai dar liberdade à ação do Espírito Santo. Então a gente precisa voltar ao primeiro amor. Porque hoje a gente tem tantos convites que nos levam à distração, né? Isso daqui é uma bênção, mas pode tirar você do seu tempo de leitura da palavra, pode tirar você do seu tempo de oração. Então, igreja, e você que nos visita hoje,
Volte. Volte para a casa do Pai. Volte para a presença de Deus. Deus ama você. E Deus deseja te receber de volta. Sabe como? Com alegria, com festa, com celebração. E a decisão é hoje, agora. Ele faz um convite para você. Ele convida a mim e a você. Volte. Volte. Vem, filho amado. Vem à casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Volte. Vamos ficar de pé. E vamos ouvir esse convite agora através da música. Talvez você conheça essa música.